Eu desejo saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal AD Santana do Mundaú, um canal que semeia a boa semente que é a Palavra de Deus. Nós estamos estudando as lições bíblicas deste terceiro trimestre, que tem como tema principal os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Todas as lições que são estudadas, elas têm essas finalidades, esses objetivos, serem exemplos para nós, ser um direcionamento fidedigno para o nosso crescimento espiritual e alimento da nossa vida. Esta lição ela foi publicada em 1993, comentarista pastor Eurico Beckstein, de saudosa memória, e é uma edição especial da nossa CPAD. Essa semana, lição de número 2, Despertamento Espiritual, um milagre. E milagre só Deus faz. Então o despertamento só pode ser proveniente de Deus, emana de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, Esdras, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Neemias, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 4. O nosso textuário: e isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Despertamento é a maneira como Deus levanta, ergue alguém para os seus propósitos. Quando alguém é despertado por Deus, mas foge dos ditames e da vontade do Senhor, não tem sucesso, não tem progresso, não é bem-sucedido, porque a vontade de Deus, ela resulta no despertamento espiritual. E o despertamento é para que o homem cumpra cabalmente a vontade divina, para que ele tenha sucesso, restauração espiritual. A nossa verdade prática, o despertamento espiritual, é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, certamente o próprio Deus nos despertará, provocando em nossas vidas mudanças e restaurações significativas. Os tópicos: primeiro tópico, despertamento espiritual, emana do próprio Deus. Segundo tópico, as finalidades do despertamento. Terceiro tópico, Deus cumpre as suas promessas. E o quarto, o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Queridos, antes de nós entrarmos neste assunto sobre o despertamento espiritual como um milagre da parte de Deus, precisamos compreender a razão por que Judá ele foi levado cativo para a Babilônia. Por que Nabucodonosor levou Judá para o Império Babilônico para que eles fossem ali cativos? Quando nós lemos Jeremias capítulo 7 e o versículo de número 9: furtareis vós e matareis e cometereis adultério e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes. Israel, Judá, antes do cativeiro babilônico,
era um povo que cometiam crimes. Era um povo que cometia crimes. Capítulo 7 de Jeremias, versículo 18, diz que eles eram idólatras. Os filhos apanham a lenha. Os filhos apanham a lenha. Os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha. Vejam que todo o trabalho, toda a dedicação do povo era para a idolatria. Era porque era movido à idolatria. Então veja, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos. Para quem? A deusa chamada Rainha dos Céus, para me provocarem a ira. Então o que é que Judá fazia antes do cativeiro babilônico? Cometiam crimes e eram idólatras. Jeremias 9:2, eram exploradores sexuais. Exploradores, prostituição, adultério. Jeremias 22:13. Jeremias diz que eles não pagavam salário aos empregados. Não pagavam salário. Eram injustos na área trabalhista. Jeremias capítulos 22 e o versículo 3, diz que eles desprezavam os filhos órfãos e as viúvas. As viúvas eram maltratadas. Os filhos órfãos eram desprezados. Jeremias 8:10 eram mentirosos. Jeremias 22:17, eles praticavam assassinatos de gente inocente. Jeremias 19:4, eles ofereciam sacrifício de criança a falsos deuses. Tamanha era a decadência moral e a decadência espiritual de Judá antes do cativeiro babilônico. O sofrimento é um instrumento vital para nos aproximarmos de Deus. O sofrimento, as catástrofes, são maneiras para que as pessoas sejam despertadas. O que estamos vivenciando nesses dias é justamente isto. Se nós não nos aproximarmos de Deus nesta pandemia, não há outra forma de nos aproximarmos. Precisamos, através do que está acontecendo, orar mais, buscar mais ao Senhor, clamar mais a Deus, porque Judá precisava do cativeiro babilônico, porque eles desprezavam os profetas, não queriam ouvir a palavra de Deus pregada pelos profetas, não consideravam a unção de Deus na vida dos líderes, dos profetas, dos sacerdotes, dos homens que Deus levantou para despertar, para pregar, para ensinar a sua palavra ao povo, mas o povo estava em uma catástrofe moral, uma decadência moral e espiritual, uma ruína moral e espiritual. Assim era a situação do povo de Judá. Então Nabucodonosor, Deus permitiu que Nabucodonosor levasse cativo a todos de Judá. Em 587, na época o reino estava dividido, o povo de Judá é que foi exilado para a Babilônia, 587 antes de Cristo. No cativeiro babilônico, os profetas que atuavam no ministério profético era Jeremias, que ficou em Jerusalém, era Daniel, que ficou no palácio da Babilônia, era Ezequiel, que ficou no campo, e era Edom, aliás, era Obadias, que ficou em Edom. Pós-cativeiro babilônico, depois do cativeiro babilônico, os profetas usados por Deus foram Ageu, Zacarias e Malaquias. Capítulo 2 de Daniel, nós temos o sonho do rei. E a decadência do Império Babilônico foi profetizado por Daniel através do sonho do próprio rei. A cabeça de ouro, que era o período do cativeiro babilônico, onde a cabeça foi destruída
e veio os braços, período da libertação, Medo e Persa, e veio o período grego, através de Alexandre o Grande, veio Roma, Império Romano, em 168 a.C. e 476 depois de Cristo. Depois vai surgir ainda, que são os pés, parte ferro e parte de barro, que representa o império do anticristo, que está para surgir com esses 10 reinos. Meus irmãos, a decadência do Império Babilônico se deu naquela noite, quando Deus escrevia na parede e Daniel interpretou Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significa pesado foste na balança e encontrado em falta. Dividido foi o teu reino. E assim foi dividido entre os medos e persas, o reino babilônico, que chegou ao final do cativeiro babilônico. Foi aí que entra o despertamento espiritual. Na lição passada vimos as respostas. Vimos que em resposta às orações de Daniel, Deus levanta Ciro para abençoar o seu povo. Esdras capítulo 1, versículo 1, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor, o espírito de Ciro. Deus usa os instrumentos, como Daniel, com suas orações, para cooperarem. Deus usa os homens de Deus para cooperarem com ele. Mas o autor do despertamento foi o próprio Deus. É Deus que provoca, é a iniciativa de Deus, a vontade soberana de Deus. Isaías capítulo 26 e o versículo 12. Senhor, tu nos darás a paz. Não é o homem, não espere do homem, não confie na força dos homens, mas é o Senhor que desperta, é o Senhor que provoca segurança, é o Senhor que provoca paz. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Você está fazendo obras boas? Não é você, é Deus. Quando a gente faz uma coisa errada, somos nós mesmos. Agora, quando fazemos coisas certas, agradáveis, é Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, é Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar. Então, as nossas ações, é Deus que está agindo. O despertamento espiritual foi Deus. Deus despertou o coração de Ciro para abençoar o seu povo. Quem crê que Deus pode despertar alguém para lhe abençoar? Amém? Deus é fiel para fazer isto. Glória a Deus por isso. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito é diferente. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Projeto de Deus, a operação do Espírito não é explicada, não é compreendida. Nós não entendemos o poder de Deus. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas creia e receba o trabalhar de Deus na sua vida. Deus tem interesse de trabalhar em nós. Deus tem interesse de operar nas nossas vidas, de nos despertar, de provocar um ambiente de desejos pelas coisas divinas, pelos dons espirituais, pela operação do Espírito Santo na nossa vida. Então, o despertamento espiritual emana de Deus. Por isso, ele usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Quando Deus quer fazer algo, ele usa pessoas. Ele usa, ele desperta, ele opera, ele age. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Ele incutiu no espírito de Ciro a sua vontade.
quando você realiza a vontade de Deus, foi Deus que colocou no seu coração para realizar, para executar. Embora Ciro fosse um rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, a fim de que ele cumprisse seus desígnios relativos ao povo de Israel. Quando Deus quer operar, quando Deus quer agir, quando Deus quer fazer algo, ele usa até pessoas que não é crente, que não é religiosa. Deus, ele coloca no coração, Deus coloca no espírito do homem para a realização da sua vontade. Glória a Deus por isso. Então Ciro, quando começou a reinar no primeiro ano, ele proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías. Então, antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, como diz Isaías capítulo 1, versículo 6. Enfermo, inchado, feridas que não foi obedecida com óleo, falta de azeite, falta de óleo. Israel estava sem a unção, a presença do Espírito, a adoração genuína a Deus. Eram idólatras, eram perversos, eram criminosos, eram adúlteros, eram pessoas totalmente desprovidas da graça, mas durante o cativeiro, o povo israelita aprendeu a lição concernente à vontade de Deus. Que a gente vem aprender nesta pandemia, lições espirituais. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Depois do cativeiro babilônico, Israel não adorou mais aos ídolos, não prostrou-se perante os ídolos, porque aprenderam esta lição. A reconstrução do templo, por meio do despertamento espiritual no coração de Ciro, o lugar de adoração, lugar de serviço, que no deserto era um tabernáculo. Esse tabernáculo durou até 959 a.C. Depois Salomão construiu em 959, que foi destruído em 586 por Nabucodonosor. E foi restaurado, reconstruído por Zorobabel, através do despertamento espiritual que Deus provocou no coração de Ciro. Foi construído, reconstruído o templo com Zorobabel, governador, que Ciro colocou como governador. Mas este templo construído por Zorobabel foi destruído. Por quem? Foi destruído pelo Etíoco Epifânio. Etíoco Epifânio, que foi um monstro que entrou e destruiu, mas foi restaurado por Herodes. Herodes conseguiu restaurar no ano 18 a.C. Mas o templo reconstruído, restaurado por Herodes, foi destruído no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, que invadiu Jerusalém e destruiu o templo, que até hoje está em ruínas. E quem vai reconstruir? O projeto já está em andamento. O projeto já está em andamento, a reconstrução do templo de Jerusalém. Quem é que vai encabeçar essa reconstrução? O anticristo. O anticristo é que vai reconstruir, vai mostrar-se bem para Israel, mas na verdade ele vai querer ser Deus, vai se assentar no lugar de Deus e querer exigir a adoração. E aí já é outro departamento. Vamos continuar. A restauração espiritual de Israel. Para Israel, o sofrimento do cativeiro resultou no despertamento e este na restauração espiritual. Então, o objetivo deste despertamento, o que culminou esse despertamento? A restauração nacional e a restauração espiritual da nação. Vamos continuar. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e restauração do homem. Quando Deus desperta alguém
desperta um povo, desperta o homem. O objetivo é a salvação, é a restauração espiritual, é a proximidade deste homem com as coisas espirituais de Deus. É assim que Deus faz, que Deus provoca o despertamento para que o homem seja restaurado espiritualmente. O Espírito Santo está pronto para convencer, e a palavra convencer significa tornar patente, tornar claro uma verdade. O Espírito Santo veio convencer o mundo, tornar claro a verdade do Evangelho para o mundo. O Espírito Santo não tolera o pecado, mas o Espírito Santo aponta, indica o homem a Cristo. Ele conduz, ele orienta, ele guia, ele mostra o Salvador, aquele que pode perdoar pecados, aquele que salva. Então, quando o homem deseja Jesus, quando o homem deseja a palavra, deseja ser crente, é o Espírito Santo provocando nele o despertamento espiritual. É Deus colocando no espírito humano a vontade pelas coisas de Deus, o desejo pela restauração moral e espiritual. Quem faz isto é o Espírito de Deus. Emana de Deus o despertamento. Então, as finalidades do despertamento envolvia as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria, dos deuses pagãos, do exílio. Terceiro tópico, Deus cumpre as suas promessas. Que Deus maravilhoso! Ele prometeu e ele cumpriu. Isaías 44 e 28 traz coisas maravilhosas, a promessa de Deus. Vamos observar Isaías 44 e o versículo de número 28. Quem diz de Ciro é meu pastor. Não tinha acontecido ainda, mas Deus aqui faz uma promessa. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Não tinha acontecido ainda, mas Deus já falava de Ciro como meu pastor. Um rei que era rei de uma nação idólatra. Mas quando Deus quer fazer algo, ele faz. Amém? Duas coisas importantes. Deus despertou Ciro. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra. A primeira foi em relação ao retorno de Judá, a sua terra. Isaías 27, 22 está a profecia. E em relação à derrota da Babilônia, diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Está profetizado, Jeremias 25 e 12, Isaías 44 e 28, a reconstrução do templo. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Isso é despertamento espiritual. É no despertamento espiritual que Deus renova a promessa. Se você tem promessa de Deus, aguarde, Deus vai renovar a promessa. Ele vai cumprir a promessa. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. Existem riquezas em Cristo, como dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, revelações da palavra. Tudo isto está escondido em Cristo e é no despertamento que o crente descobre, que o crente enxerga, que o crente vê, que o crente recebe, usufrui, vivencia, é enriquecido. É no despertamento espiritual que nós venhamos, queridos irmãos, pedir a Deus este despertamento espiritual no meio do seu povo. Deus cumpre as suas promessas. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento.
Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Existe, quando falta o despertamento espiritual, as pessoas deixam de desejar o batismo do Espírito Santo, deixam de desejar os dons espirituais, não querem os dons espirituais, não querem a oração, não querem a leitura da palavra, não querem as coisas de Deus, estão focadas nas coisas desta vida, nas coisas que não edificam espiritualmente, e tudo isto é falta de despertamento espiritual, como Judá, que Deus, as coisas de Deus, as profecias, não lhe interessavam. Eles não criam nos profetas, eles não tinham desejo de receber as coisas divinas, de se encher da presença de Deus, nada lhe interessava as coisas de Deus. Por quê? Porque eles estavam embaraçados com as coisas desta vida. Que quadro nós podemos também enxergar? Pessoas, o povo o povo de Deus, que muitas vezes está entrelaçados com as coisas banais, com as coisas que não edificam, que a graça de Deus está distante, que o desejo pela oração está distante, mas vamos cavar, amém? E Deus vai mandar chuva, mandar água, vamos guerrear, vamos lutar, vamos buscar as coisas divinas, e eu tenho certeza que Deus vai incutir em nossos corações a sua vontade, e certamente haverá o despertamento espiritual. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, o tempo dos apóstolos era um grande despertamento espiritual, e eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto, o batismo com o Espírito Santo. Estamos carentes, estamos precisando deste grande despertamento espiritual. E Deus é fiel, e Ele vai fazer, e Ele vai realizar. Eu creio que a igreja, nesta pandemia, muitos têm se aproximado de Deus, porque se não se aproximar, meu irmão, não tem outra coisa que contribua para essa aproximação das coisas de Deus. Essa pandemia é um alerta, é um despertamento evidente, é uma forma de Deus agir na vida do seu povo, para que as coisas más sejam rejeitadas e as coisas boas do Espírito Santo sejam conquistadas, sejam buscadas, sejam vivenciadas. E que nós venhamos, querido, eu creio que Deus vai cumprir, que Deus vai realizar coisas grandes, grandes avivamentos espirituais está por acontecer no povo de Deus, na igreja do Senhor, e que nós precisamos estar atentos, precisamos estar em alerta, buscando a Deus e aprendendo grandes lições, porque o sofrimento, ele traz-nos grandes lições espirituais, porque Israel, depois do cativeiro, eles abandonaram a idolatria. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé. Que maravilha! É no despertamento que Deus cria situações de fé, situações de oração, ambiente de oração. O crente passa a ter desejo de chorar na presença de Deus, de buscar a unção de Deus. Que é isso? É despertamento espiritual. Que você seja despertado através desta lição bíblica. Seja despertado espiritualmente, desejar sempre estar orando, buscando a Deus, lendo a palavra, clamando, pedindo a unção divina e desejando os dons espirituais e as riquezas que estão escondidas em Cristo. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração. A oração não pode faltar na vida do crente. O jejum, o sacrifício, o desejo espiritual não pode faltar na vida do crente, e esse desejo ele é fortalecido, alimentado pela oração. Oramos para Deus despertar-nos, mas também oramos para Deus ele preservar
este despertamento em nós, esse avivamento em nós, para a glória do nome do Senhor. Porque a oração, ela mantém a nossa comunhão com Deus. A oração mantém o avivamento espiritual. Então Deus renova a fé dos abatidos. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Lembra que o fogo arderá, foi ordem de Deus, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então aquele altar, aquele fogo do incenso, ele tinha que estar sempre aceso. Assim é a nossa vida espiritual. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações. Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar as suas promessas, ele também renova a fé dos que estão abatidos. Glória a Deus. Quarto tópico, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Quando falta obediência à palavra, é porque está faltando avivamento espiritual. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 44 a 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Todo o costume da Babilônia não foi introduzido no culto. Foi um culto puro, genuíno. E aqui a gente aprende, não podemos permitir que as coisas mundanas sejam introduzidas nos nossos cultos. Os nossos cultos têm que ser genuinamente bíblicos, espirituais, simples, cristocêntricos, objetivos. Os nossos cultos, eles não podem ter mistura. Muitas igrejas por aí estão misturando os cultos, misturando os trabalhos, colocando as partes atrativas do mundo dentro da igreja para atrair os jovens, para atrair os fiéis. Não, meus irmãos. Quem atrai os fiéis, quem chama os fiéis é o poder da palavra de Deus. É o poder do Espírito Santo. Não precisamos de coisas mundanas para adoração, para o culto. Precisamos das revelações da Bíblia e o genuíno culto de adoração ao nosso Deus. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Quando o crente tem desejo de ser fiel a Deus, ele busca a perfeição do Senhor, se aperfeiçoar na presença de Deus, e significa que o coração dele está despertado. Ele está vivendo em um ambiente de despertamento espiritual. Glória a Deus para sempre. O crente despertado, ele inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Amém? Glória a Deus. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra de Deus. Depois que houve o despertamento do retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Amém? Então precisamos, queridos irmãos, diante dessa lição tão preciosa, saber que não podemos misturar as coisas mundanas, que precisamos nos submeter à palavra de Deus, porque é através dessa submissão que vem o despertamento espiritual. Crer que assim como Deus fez com Ciro, o ímpio, ele pode também fazer nas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Deus incutia a vontade dele no espírito do homem e ele ser despertado para fazer grandes realizações para a obra do Senhor. Que possamos, através dessa lição, crescer espiritualmente e crer que Deus permite coisas ruins para que nós nos aproximemos dele. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe
e tenham, nesta semana, boas aulas com outros professores para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Dê aquele like, dê o seu joinha, curta e o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Amém.